Olá pessoal, tudo bem? Então vamos continuar nosso curso. Na aula de hoje nós vamos falar aí de um assunto que houve alterações em 2019, então a gente não tem tantas questões da FCC aí, né? Só caiu uma questão em 2019, né? Desse assunto que é arrendamento mercantil financeiro. Então nós vamos começar nossa aula fazendo uma revisão aí dessa figura do arrendamento mercantil financeiro e vendo como é que isso vai ser cobrado aí na tua prova, né? Então o que é que acontece, pessoal? O arrendamento é o quê? É um contrato que vai permitir, né? A gente tem dois polos. A gente tem um polo arrendador, que é o proprietário do bem, e o arrendatário que vai usar o bem. Então, o que vai permitir o uso desse ativo, né? Mediante um pagamento de contraprestações durante um prazo, certo? Isso que é o contrato de arrendamento mercantil. Aí o que é que acontece? A gente tem, né, a figura do arrendador, que é o proprietário. O arrendatário é quem vai ter o direito de uso desse ativo. Aí nós tivemos alterações no que diz respeito ao arrendatário, certo? No que diz respeito ao arrendatário. Então, para o arrendatário, né, não tem mais distinção o que é lease financeiro e lease operacional, certo? Vai continuar tendo essa distinção? Vai. Para a contabilização de quem? Para a contabilização do arrendador. Para o arrendatário não vai mudar absolutamente nada, certo? Porque antigamente você tinha o seguinte, no lease operacional, você tratava aquilo como uma despesa de aluguel, e no lease financeiro não, você tratava diferente, você tratava lá no ativo e no passivo, certo? Hoje a gente vai fazer do mesmo jeito para as duas situações, então vamos entender como é que vai ser essa contabilização no arrendatário, no arrendador, hoje com lease operacional, com lease financeiro, e aí você mata esse negócio. Vindo qualquer questão da FCC, você vai acertar. A gente vai resolver algumas questões aqui que a gente preparou aí para você, para deixar você de cara pro gol. Beleza? Então vamos lá, né? Vamos supor que você tenha uma situação aí desse arrendamento. Vai ter um contrato de arrendamento mercantil e o contrato é, olha só, são, na realidade, seis prestações de 50 mil, seis prestações de 50 mil, o que vai dar quanto? Vai dar 300 mil, mais um valor residual lá no final do contrato para adquirir isso aí de 10 mil, certo? Então vai ser pago 310 mil, certo? Quem vai adquirir aquilo ali vai pagar 310 mil. Beleza, mas o valor presente disso aqui, certo? É de 250 mil. Aí presta atenção, esse é o contrato do arrendamento, certo? Esse é o contrato do arrendamento. Aí o que é que acontece? No arrendatário, pessoal, antigamente isso era contabilizado, né, de forma diferente. Então, como eu lhe falei, né, o arrendatário, se fosse um arrendamento mercantil financeiro, você ia contabilizar no ativo e passivo pelo valor justo ou valor presente das prestações, dos dois o menor. Hoje não, né? Hoje isso vai ficar contabilizado lá no arrendatário, seja arrendamento mercantil financeiro, seja arrendamento mercantil operacional, ele vai ficar contabilizado lá no ativo, certo? E no passivo. No passivo, pelo valor presente, certo? E no ativo, pelo custo. E, então, antigamente, né, era diferente essa contabilização no arrendatário, ficava pelo valor justo ou valor presente dos dois menores, tanto no ativo quanto no passivo. Hoje lá o passivo vai ficar o valor presente das prestações, mesmo se você pagar lá no final, valor residual garantido, tiver a opção de compra, isso tudo trazido a valor presente, certo? Ou seja, é o passivo lá do arrendamento, certo? O passivo do arrendamento. E no ativo vai ficar o custo. Quem vai ser esse custo? Vai ser, olha só, vai ser o passivo do arrendamento, né? Então é esse valor ali do passivo, né? O passivo do arrendamento, mais alguns outros custos que você pode ter, certo? Mas os custos iniciais que você pode ter, custos, por exemplo, com instalação, custo com frete, né? Aqueles custos todos para você, né, levar né, aquele bem, né? Aquele imobilizado. Mas, olha só, aquilo lá do CPC 27 também, ó, os gastos lá com restauração lá no final do contrato.
e menos os incentivos, certo? E menos os incentivos. Então, isso hoje tanto faz, né? Vai ficar lá contabilizado, seja arrendamento mercantil financeiro, seja arrendamento mercantil operacional. Então, no arrendatário você não precisa, né, classificar isso, vai ficar o passivo, o valor presente, né, e o ativo pelo custo. E quem vai ser o custo? Vai ser o passivo do arrendamento, mais aqueles custos iniciais que você tiver, mais o gasto com a restauração e menos esses incentivos. O que são esses incentivos? São os pagamentos que o arrendador faz ao arrendatário. Normalmente isso acontece com reembolso. Por exemplo, você tem um gasto com instalação, né, 100 mil. Aí ele vai reembolsar metade. Aí aquilo é um incentivo e a gente tem que tirar aí esses incentivos, certo? Custo, aí a gente tem lá o passivo do arrendamento, mais os custos iniciais, gasto com a instalação e menos esses incentivos. Então isso, né, tanto faz para o arrendamento mercantil financeiro quanto para o arrendamento mercantil operacional. Perfeito, né? Agora, para o arrendador, pessoal, para o arrendador vai mudar, né? Para o arrendador vai mudar. Então se liga, se for no arrendador, né? Deixa eu colocar aqui assim, ó, arrendador. Aí no arrendador vai mudar, ó, o arrendador. Aí se for o arrendamento mercantil financeiro, certo? Arrendamento mercantil financeiro, aquele lease ele vai ficar com um valor a receber, ó, valor a receber, certo? Quanto foi lá, lembra disso aqui? Então vai ficar com um valor a receber, 310 mil, 310 mil, ó, menos aquele ajuste a valor presente, que isso vai ser uma receita financeira a apropriar. De quanto foi o encargo? Que para uma, né, para essa aqui, né, ó, valor residual. Então, essa diferença aqui, ó, vai ser o quê? Encargos, né? Que a empresa vai ter a transcorrer. Então, essa empresa, quando eu falo o passivo, vai ficar a valor presente, ele vai ficar o passivo com uma dívida de quanto? Só lembrando aqui, ó, uma dívida de 310 mil, certo? Menos os encargos a transcorrer. Encargos a transcorrer de quanto? De 60 mil, certo? 60 mil. Portanto, vai ficar aqui, ó, dívida presente de quanto? De 250 mil, certo? Então, vai ficar essa dívida presente, o ativo vai ficar pela dívida presente mais aqueles custos, beleza? E no arrendador vai ficar justamente por um valor a receber, ó, 310 mil menos 60, que é quanto? Que é um valor líquido de quanto, Silvio? De 250. O que o arrendatário vai ter a pagar, ele vai ter a receber, certo? 250. E aos poucos ele vai reconhecendo essa receita financeira no resultado. Agora, se for o arrendamento mercantil operacional, pessoal, aquele bem lá mantido, ele vai estar aqui, ó. Vai estar aqui, vai estar, ó, aquele, o que a gente chama, né, do ativo, objeto lá, do contrato de arrendamento. Aí a gente pega esse ativo, ele vai estar aqui, né, com que valor, Silvio? Com o valor presente dele. Ele era quanto ali, ó? 250 mil, né? E vai sofrendo aqui as depreciações dele. Aí você deve dizer, olha, Silvio, então vamos lá. Deixa eu organizar isso na minha cabeça. Então, para o arrendador, vai continuar tudo do jeito que estava antes. Vai. E aquelas prestações que o cidadão for pagando, de qual foi o valor das prestações? 6 prestações de 50 mil. Aí aquelas prestações, ele vai tratando aqui, ó, quando for recebendo, débito de caixa e crédito de quê? E crédito de receita, certo? Então esse bem, ele vai ficar na contabilidade do arrendador, vai sofrer depreciação no arrendador. Então é por isso que esse contrato de arrendamento mercantil financeiro, ou arrendamento mercantil operacional, eu falo que não há o quê? Não há transferência dos riscos. Olha, a depreciação é feita aqui, então não há transferência. Já nesse aqui, há transferência dos riscos. Ó, o risco de ficar obsoleto é de quem? É do arrendatário. Aqui não, o risco desse bem ficar obsoleto é de quem? É do arrendador, certo? O risco desse bem ficar obsoleto é do arrendador.
certo? Então presta atenção, esse bem aqui ele não vai sofrer depreciação no arrendador, no arrendamento mercantil financeiro não. Vai ficar por um valor a receber, né, correspondente ali ao investimento bruto do lease, que é o somatório das prestações mais o valor residual, né, mais o valor residual não garantido, certo? E aí nós temos aí o valor líquido. Aí você deve estar pensando, mas Silvio, então quer dizer que esse bem, tudo bem, que aqui não sofre depreciação no arrendamento mercantil financeiro. Mas no arrendamento mercantil operacional, vai sofrer a depreciação no arrendador, vai. Mas também, Silvio, esse bem, ele vai ficar registrado na contabilidade do arrendatário, vai. Então ele vai sofrer também depreciação? Ele vai ficar registrado nas duas contabilidades, é isso, Silvio? Deixa eu balançar a cabeça para ver se eu estou certo. É isso aí mesmo. Mas qual é a grande diferença? É que no arrendador, ele vai estar pelo valor dele cheio, né? Ele ficaria, por exemplo, se você tivesse uma máquina muito cara, ela ficaria lá por 100 milhões. No arrendatário, se ela só for usar aquela máquina 3 anos, ela não vai ficar por 100 milhões, ela vai ficar por 3 milhões, 4 milhões, entendeu? Ela vai estar lá com um valor bem menor do que o valor do arrendador, beleza? Ou seja, não são valores iguais ali não, beleza? Então a grande coisa aí que nós tivemos foi isso aí. E o que é que eu chamo a atenção, né? Uma coisa muito importante que é em relação à depreciação, certo? O que é que tem importante em relação à depreciação, Silvio? Presta atenção, se no início do contrato, isso vai cair aí na prova, se no início do contrato ficar certo, né, que a empresa, ela vai adquirir o bem, ou falar, né, vai exercer o direito de compra, é praticamente certo, o valor residual é pequeno e tal, aí como é que você vai depreciar esse bem? Você vai depreciar esse bem de acordo com a política de depreciação da sua empresa, ou seja, em função de quê? Da vida útil do bem. Agora, se desde o início do contrato ficar já certo que a empresa não vai exercer o direito de compra, ela não vai comprar o bem, aí você tem que depreciar, né, em função de dois prazos, do menor dos dois prazos, ou da vida útil ou do prazo do contrato de arrendamento, certo? Então, ou da vida útil ou do prazo de contrato do arrendamento, beleza? Então se liga aí, as duas situações. Se for certo que ele não vai ficar com o bem no final, a gente tem que pegar o menor dos dois prazos. Beleza? Mas eu aposto aí que vai cair uma questão, pode vir com depreciação, despesa financeira, mas a grande coisa é você saber qual é o valor que você vai levar para o custo do ativo. Se liga, é o valor que você vai levar para o custo do ativo, é isso que vai cair. Então vai ser o que, Silvio? O passivo do arrendamento, que é aquele valor presente, o passivo do arrendamento, mais aqueles custos, menos o incentivo, mais aquele gasto com restauração. Beleza? Aí se você ajustou isso aí, pode ter certeza que você vai jogar duro. Só o que é que acontece? Como esse pronunciamento ele foi alterado, né, a gente não tem muitas questões numéricas. Eu criei algumas questões, né? Silvio Sandy aí, 2019, criou aí umas questões. Agora, as questões teóricas, tiveram algumas que deu para aproveitar aí, algumas questões mais antigas aí desse conceito, principalmente de quê? Do arrendamento mercantil na ótica do arrendador. Beleza? Então vamos aí na tela, vamos aí na telinha, né? Ele fala aí, em relação às operações de arrendamento mercantil, de acordo com as normas de contabilidade, um arrendamento mercantil é classificado como financeiro se ele não transferir substancialmente. Falso, ele é financeiro se ele transferir. Né? Se ele não transferir, ele é operacional. No começo do prazo de arrendamento mercantil operacional, os arrendatários devem reconhecer os arrendamentos mercantis operacional como ativo e passivo nos seus balanços por quantias iguais ao valor justo da propriedade arrendada ou, se inferior, ao valor presente dos pagamentos mínimos dos arrendamentos mercantil. Não, né? Isso aqui era antes para o arrendamento mercantil financeiro, que era desse jeito. Né? Mas hoje, o que é que ele fala ali? Os arrendatários. Aí os arrendatários, tanto faz o financeiro como o operacional, eles vão reconhecer ativos e passivos. O passivo pelo valor presente, não é isso? E o ativo por esse valor presente, mais os outros gastos necessários lá para colocar aquele ativo nas condições lá, né, de funcionamento. É aquele mesmo gasto ali do CPC 27, né? Os gastos que você tiver inicialmente lá com aquele ativo, né, ativo subjacente. Os arrendadores devem reconhecer nos seus balanços patrimoniais os ativos mantidos por um arrendamento mercantil financeiro e apresentá-lo como uma conta a receber com valor igual ao investimento líquido no arrendamento mercantil. Isso é verdade, né? Os arrendadores devem reconhecer nos seus balanços
os ativos, não é que ele reconheça os ativos mantidos por arrendamento mercantil financeiro, e eles vão apresentar como o quê? Como uma conta a receber, por valor igual ao investimento líquido. Se lembra que eu lhe mostrei isso aqui? Eu disse, olha, num arrendador, aquele bem mantido por arrendamento mercantil, ele fica com um valor a receber. O valor a receber bruto, descontado, e fica o valor a receber líquido. O valor bruto é aquele investimento bruto. Então isso aí é verdadeiro. Os arrendadores, eles devem reconhecer nos seus balanços patrimoniais os ativos mantidos por um arrendamento mercantil financeiro e apresentá-los como uma conta a receber por um valor igual ao investimento líquido no arrendamento mercantil. Perfeito. Os pagamentos do arrendamento mercantil financeiro devem ser reconhecidos como despesa. Não, arrendamento mercantil financeiro não tem nada de pagamento de despesa. Nem arrendamento mercantil, né, financeiro, nem arrendamento mercantil operacional. Não tem mais nada disso aí. Isso é um passivo que a empresa vai ter. Um arrendamento mercantil é classificado como operacional se ela transferir substancialmente. Não. Operacional é se não transferir todos os riscos e benefícios. Então, essa questão aí, ela não ficou prejudicada com essas alterações que tivemos, né? Os arrendadores, ele deve reconhecer nos seus balanços patrimoniais os ativos mantidos por um arrendamento mercantil financeiro e apresentá-los como uma conta a receber por um valor igual ao investimento líquido no arrendamento mercantil verdadeiro. É correto afirmar, arrendamento mercantil financeiro é aquele em que não há transferência substancial dos riscos. Falso, é o que há transferência. Arrendamento mercantil operacional é aquele em que há transferência, não é aquele que não há. Uma transação de venda e leaseback é aquela em que ocorre a venda de um ativo. Isso é verdade, né? Leaseback é isso. Você vende o ativo e, simultaneamente, né, você faz o arrendamento do comprador ao vendedor. Então, isso é verdade. Uma transação de venda e leaseback é aquele em que ocorre a venda de um ativo e, concomitantemente, arrendamento mercantil do mesmo ativo pelo comprador ao vendedor. Isso é verdade. É essa transação aí de leaseback. Mas eu coloquei, não foi nem por uma transação, foi para a gente fixar aí os outros conceitos, né? Investimento bruto no arrendamento mercantil é a soma dos pagamentos mínimos do arrendamento mercantil a receber pelo arrendador, segundo o arrendamento mercantil operacional. Esse conceito de investimento bruto, somatório das prestações, mais valor residual garantido, que foi garantido, isso é no arrendamento mercantil financeiro, né? O arrendamento mercantil que transfere contratualmente a propriedade do ativo no final do contrato deve ser contabilizado como arrendamento mercantil operacional. Lembra daquelas situações que eu lhe falei que igualmente o conjunto leva a caracterizar o lease o quê? O lease financeiro. Então se transfere lá no final do contrato, isso é lease financeiro. Quando uma empresa dá em arrendamento à pessoa um bem que é proprietária, mediante o pagamento de prestações determinadas, incumbindo-se de prestar assistência, né? Prestar assistência permanente ao arrendatário durante o período de arrendamento. Então, aquela coisa, né, de até, eu lhe falei que com a essência como se fosse um contrato de aluguel, mas pode haver até o quê? Pode haver até substituição do bem, né, desde que esteja lá uma garantia, né. Então, isso aí é o que a gente tem como lease operacional, né. O lease operacional é que a essência disso aqui é o quê? A essência disso aqui é como se fosse um aluguel, né. A essência desse lease operacional. Só que hoje a contabilização para o arrendatário não muda. Tanto faz lease operacional quanto lease financeiro. O auditor externo, para certificar-se de que uma operação de lease se enquadra na classificação de lease operacional, deve, além de verificar se o arrendamento não transfere os riscos e benefícios inerentes à propriedade, constatar-se: o arrendamento mercantil transfere a propriedade do ativo para um arrendamento no final do prazo do arrendamento mercantil. Se transfere, é porque isso aqui é o quê? Arrendamento mercantil o quê? Financeiro. Aquelas 5 situações. O prazo do arrendamento refere à maior parte da vida, mesmo que a propriedade não seja transferida. Se o prazo refere à maior parte, arrendamento mercantil financeiro. O valor presente dos pagamentos mínimos no início do arrendamento mercantil totaliza pelo menos substancialmente todo o valor justo do bem arrendado, totaliza arrendamento mercantil financeiro. Os ativos arrendados são de natureza especializada de tal forma que apenas o arrendatário possa usá-las sem grandes modificações, arrendamento mercantil financeiro. Aquelas 5 situações que eu mostrei aqui que está lá no pronunciamento. Agora, os ganhos ou as perdas no valor justo são atribuídos ao arrendador, olha só pessoal, se os ganhos ou a perda são atribuídos ao arrendador, é porque não teve transferência de quê? Dos riscos. Não houve transferência do risco, então isso aqui é o quê? É um arrendamento mercantil o quê? Operacional. Certo? Aí é um arrendamento mercantil operacional, portanto, letra E. Questão 5 aí, pessoal, ó,
SS 2019, em 31/12/2016, a companhia Bora Bahia adquiriu uma máquina por meio de um contrato de arrendamento mercantil. O contrato será pago em 4 parcelas anuais iguais e consecutivas de 80 mil, vencendo a primeira parcela em 31/12/2017. Sabe-se que o valor presente das prestações na data de início do contrato de arrendamento era de 200 mil e que a empresa incorreu ainda dos seguintes gastos. Gasto com frete, né, sendo 70% reembolsado. Instalação sendo 50% reembolsado e mais restauração do local no final do contrato. Com base nessas informações, a companhia Bora Bahia reconheceu um ativo e um passivo. Vamos lá, pessoal. É isso que é o tipo de questão que possivelmente vem aí pela frente, não é? Ele vai reconhecer um passivo de quanto, Silvio? Vai reconhecer um passivo, ó, valor presente das prestações quanto? 200 mil. E lá no ativo vai ficar reconhecido quanto? Vai ficar por 200 mil mais 50 mil, sendo que 70% é reembolsado. Então, na realidade, vai pagar 30% do frete. 30% vezes 50 vai dar 15 mil. Mais instalação, 60 mil, sendo 50% reembolsado. Só vai ficar 30 mil. E mais restauração do local, que vai 43 mil a valor presente. Certo? Então, no ativo vai ficar registrado por quanto, Silvio? Ó, 1, 3, 4, 8, 288 mil. Um ativo de 288 mil em 31/12/2016. Portanto, gabarito aí, letra E. Né? Perfeito. Questão 6. Uma sociedade por ações utiliza um equipamento obtido por meio de um contrato de arrendamento mercantil que foi iniciado em 1/12/2017. Pelo contrato de arrendamento, a empresa deverá pagar 48 parcelas mensais de 28.631 e valor residual garantido de 200 mil, que vence junto com a última, né, parcela. Esse valor residual garantido, olha só, é sempre que eu falei, né? Ele vence com a última parcela. Então, o investimento bruto do lease é o somatório das parcelas mais o valor residual que não garantido, porque o valor residual garantido já vai com a parcela, né? Ao mês, e o valor presente dos pagamentos na data do contrato era 1 milhão. A empresa definiu que vai utilizar por 8 anos e no final desse prazo será possível vender por um valor líquido de despesas com venda de 232 mil. Esse valor aqui, pessoal, dois valores que às vezes você tem que ficar atento. Valor residual para efeito de venda e esse valor residual aqui é para efeito de depreciação, né? Ou seja, o valor que ele espera vender após o término, né, da vida útil do bem. Aí ele quer saber, vai reconhecer uma despesa financeira de depreciação de arrendamento, né? E hoje não é reconhecido mais no arrendatário despesa de arrendamento. Então tem que ser financeira de depreciação. Então o ativo ele vai ficar registrado com que valor, Silvio? Teve mais alguma coisa? Não. Então vai ficar registrado o ativo por quanto? Por 1 milhão. O ativo vai ficar registrado por 1 milhão. A gente poderia somar alguns gastos nele ali, mas não, né? Somente só teve ali a dívida presente, 1 milhão. Então a despesa financeira, e ali vai ser minha base para despesa financeira, vai ser 1,8% vezes 1 milhão, que isso vai dar quanto? Isso vai dar 18 mil de despesa financeira. Tem isso aí, 18 mil de despesa financeira? Não. Então não vai ser despesa financeira. A despesa com depreciação vai ser igual a 1 milhão, né? 1 milhão menos 232 mil dividido. Olha só, pessoal. Aí você fala assim, Silvio, né? Vai ser dividido. Divide pela vida útil do bem, certo? Só se desde o início do contrato ele deixar claro que não vai ficar. Porque aí você vai fazer com o menor dos dois prazos. Aí, no caso, você, se não fosse ficar, você faria em 48 meses, né? Mas como não falou nada, presume-se que a empresa vai ficar com... Porque aí essa é a regra, ficar lá no final do contrato. Então, você vai dividir isso aqui por 8. A depreciação vai ser igual a quanto? A 768 dividido por 8, né? 768 dividido por 8, vamos fazer essa continha aqui. 768 dividido por 8. 768 dividido por 8, que isso vai ser igual 768 dividido por 8, que isso é igual a 96 mil de depreciação. Só que 96 mil é uma depreciação anual. E aqui é só um período de um mês. Então eu vou querer somente a depreciação de um mês.
Então vai ser 96 mil dividido por 12, né? Que ali nós achamos anual. Portanto, vai ter uma despesa de depreciação mensal de 8 mil. 8 mil a despesa com depreciação mensal. Portanto, gabarito aí, letra C, né? Tranquilo aí. Próxima questão. Questão aí SS. Uma sociedade por ações utiliza uma máquina uma máquina obtida por meio de um contrato de arrendamento mercantil. O contrato foi concretizado em 31/12 e a empresa não pretende ficar com o bem ao final do prazo do contrato do arrendamento mercantil. As condições e demais informações sobre o contrato de arrendamento são as seguintes. O prazo de arrendamento é de 5 anos, se não pretende, a gente vai fazer em função desse prazo de arrendamento. Deverá pagar 5 parcelas, a taxa de juros é essa, o valor presente é 90 mil. Sabemos que para fins fiscais as parcelas mensais são consideradas despesa dedutível pelo valor integral e que a empresa calcula a depreciação pelo método das cotas constantes. A empresa deveria evidenciar na DRE em reais em relação exclusivamente a esse contrato de arrendamento. Primeiro, não vai ter despesa com arrendamento, não tem despesa com arrendamento. Então eu quero saber qual é o valor que eu vou levar para o meu ativo. Se ligar, que não é só a dívida presente, Pode ser a dívida presente mais o somatório de outras coisas, mas não teve mais nada. Então a dívida presente vai ser lá no passivo e no ativo vai ficar quanto? Vai ficar 90 mil. E isso aqui vai ser minha base para tudo, esses 90 mil, Se eu quero calcular a minha despesa financeira, ali vai ser minha base para a minha despesa financeira. Vai ser 90 mil vezes 10,425%. Que eu vou ter uma despesa financeira de quanto, Silvio? Faz essa conta aí rapidão, Vamos lá. 90 mil vezes 10,425%, que isso é igual a 9.382,50 de despesa financeira. 9.382,50. Já matou. Ah, Silvio, despesa com depreciação. Aquilo é minha base para minha depreciação. A depreciação vai ser igual, aquele valor ali, 90 mil. Teve valor residual? Não, 90 mil. Dividido por quem? Pela vida útil? Não é dividido pela vida útil. É dividido pelo prazo do arrendamento. Porque ele diz lá que vai ser, deveria evidenciar, dedutível, as parcelas são consideradas despesas pelo valor integral e que a empresa calcula a depreciação pelo método das cotas constantes. E ele nem me falou aqui, Calor, contrato de arrendamento, as condições são essas aí, o valor presente, o prazo de arrendamento é 5 anos, ele nem tinha me colocado, O contrato foi concretizado, a empresa não pretende ficar com o bem. Era para ele ter me dado, para eu ter colocado a vida útil, para não confundir. Porque nesse caso, como falou aqui que a empresa não pretende ficar com o bem no final do contrato, significa que vai ser depreciado nos 15 anos. Então, 90 mil dividido por 15, que isso vai dar uma depreciação de quanto? De 18 mil. Depreciação de 18 mil. Portanto, letra D de dado. E essa questão, foi a questão que caiu, no concurso já da FCC 2019, e ele já trouxe, na modalidade do CPC novo, porque antigamente em todas as questões ele falava valor presente ou valor justo líquido da despesa com vendas. Esse aqui ele só falou valor presente. Se liga aí, uma empresa obteve um equipamento industrial por meio de um contrato de arrendamento. Quem fala que arrendamento mercantil nem financeiro, nada, O contrato foi realizado em 31/12/2016, o prazo total de 8 anos e a empresa pagará 8 parcelas, vencendo a primeira em 31/12/2017. O valor presente das parcelas do contrato era de quanto? Era de 3 milhões e foi calculado com a taxa implícita dos juros de 7% ao ano. No final do prazo do contrato, o equipamento será transferido gratuitamente para a empresa que pretende ficar com o mesmo após esse prazo. Sabendo que a empresa estimou a vida útil em 10 anos e valor residual de 480 mil. Pessoal, então ele vai ficar com o bem. Se ele vai ficar com o bem, não é para eu querer depreciar em função do prazo do contrato. Tem que depreciar em função da vida útil. A despesa total reconhecida na DRE é de 2017. Aí tranquilo, vai ser em função da vida útil. Aí qual o valor que ele vai ficar? Isso aqui foi fácil demais. Silvio, qual o valor que eu vou registrar esse bem? Esse ativo lá, o direito de uso desse ativo vai ficar com quanto? Com 3 milhões, Vai ficar registrado com 3 milhões. Não é isso? 3 milhões, porque não tem mais nada. 3 milhões. Perfeito,
vai ficar registrado com 3 milhões. A despesa financeira vai ser em cima disso aqui, se ele quisesse a despesa financeira aí correspondente a um ano, né? Mas ele não quer. Ele quer o quê? A despesa total, né? A despesa total reconhecida na DRE. Então aqui eu vou ter uma despesa com depreciação. Vamos calcular aí a depreciação. A depreciação vai ser 3 milhões menos 480 mil, que foi o valor residual, dividido pela vida útil, que a vida útil é 10 anos. Então isso aqui vai me dar 2 milhões 520 dividido por 10 anos, que vai dar 252. Tem até a resposta ali, ó. Depreciação, despesa com depreciação vai ser de quanto? De 252 mil. Mas não é a resposta, porque ele quer a despesa total. E aí, o arrendatário, além da despesa com depreciação, ele vai ter uma despesa com o quê? Uma despesa financeira. E ele me disse que foi calculado, ó, a taxa de 7% ao ano. Então vai ser 3 milhões vezes 7%, que isso vai dar 210 mil de despesa financeira. Então eu vou ter 252 de depreciação, ó, 252 de depreciação, tá ali, e mais 210 mil de despesa financeira, né? Totalizando quanto? Somatório dos dois vai dar 462 mil, portanto, né, gabarito aí, letra C. Beleza? Então, pessoal, né, aqui a gente termina aí nossa aula do CPC 06 aí, né, atualizado e já nos moldes aí de 2019 e já criando aí as questões do jeito que deve cair na sua prova. Beleza? Então, um grande abraço e até a próxima aula.